Quero convidá-los nessa noite a abrirmos a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 15. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela aí para a gente estudar um pouco da palavra do nosso Deus. Amém? Vamos buscá-lo mais uma vez em oração. Nosso querido e bondoso Deus, neste momento, ao abrirmos a Tua santa palavra, estamos ansiosos por ouvir mais uma vez a Tua voz. Rogamos ao Teu Santo Espírito que ilumine o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra e nessa noite possamos também aprender a adorá-lo em espírito e em verdade, render o louvor e entregar a nossa vida como oferta, como sacrifício, em resposta ao tudo que o Senhor nos deu na cruz. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus: por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. O apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, ele dedica ali um trecho para falar sobre sacrifício e sobre louvor. Nós todos somos chamados a louvar, a adorar o nome do nosso Deus. E quando a gente fala sobre adoração, basicamente, nós podemos adorar a Deus de duas maneiras: através do louvor, louvando a Deus, e a segunda maneira, alguém tem um palpite? Uma dica, uma ideia? Opa, a irmã chegou aí nesse ponto, né? Através dos nossos dízimos e de nossas ofertas. Basicamente, são as duas maneiras pela qual nós podemos adorar ao nosso Deus. Mas a pergunta que eu quero fazer nessa noite: pode alguém adorar sem amor? Sim ou não? Isso é muito possível. No livro de Isaías, o profeta, Deus ele envia um oráculo ao povo através do profeta Isaías, dizendo: eu já estou farto desses sacrifícios aí que vocês fazem, desses seus sábados, dessas suas festas. Esse povo honra-me com os lábios, porém o coração está distante de mim. E Deus utiliza ainda uma expressão, né? O boi conhece o seu possuidor, mas Israel não conhece o seu Deus. Então, pode sim alguém adorar a Deus sem amor? Existem casamentos que se mantêm sem amor, sim ou não? Com certeza. Há pessoas que passam anos e anos casados, sem nutrir nenhum sentimento amoroso um pelo outro, apenas pelas circunstâncias, talvez pelos filhos. Então o relacionamento ele pode sim existir sem que exista amor entre as pessoas que se relacionam. Na adoração também isso pode acontecer. Por isso que o tema de hoje é o amor que vive na adoração. O primeiro ponto que queremos trabalhar é o louvor. E de toda a Bíblia nós vemos pessoas que louvaram a Deus em diferentes momentos da sua vida. Temos Davi louvando a Deus com a sua harpa, inclusive usando esse louvor para afastar os espíritos ali, os maus espíritos que atormentavam o rei Saul. Obrigado, meu querido. Esse menino é uma bênção nova. Ok. Então, nós temos ali também Miriam. Quando o povo cruza o Mar Vermelho, temos o cântico ali de Miriam louvando o nome de Deus, o Espírito Santo recai sobre ela. Então, durante toda a Bíblia nós temos aí exemplos de pessoas louvando o nome de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 21, verso 16, quero convidá-los a nós irmos no livro de Mateus. Como eu falei anteriormente, durante essa semana iremos analisar algumas ações de Jesus enquanto esteve aqui na terra. No livro de Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 14, Jesus estava ali no templo e estava ali curando algumas pessoas, cegos, coxos, e ele estava curando aquelas pessoas. Mas vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi,
indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca dos pequeninos e das crianças de peito tirar-se o perfeito louvor. Então Jesus, em resposta à acusação ali dos fariseus, Jesus diz: nunca lestes que da boca dos pequeninos é que sai o perfeito louvor? Mas essa pergunta, como que uma criança que ainda mama pode louvar perfeitamente a Deus? O que Jesus está querendo dizer é que do coração puro é que sai o perfeito louvor. Um coração corrompido, enganoso, ele não pode expressar um louvor perfeito a Deus. Por isso que Davi pede: Senhor, purifica e dá-me um novo coração. Para que eu possa louvar então a Deus, eu preciso ter um coração puro, um coração leve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, a expressão aqui, o que Jesus quer dizer àqueles homens é que sim, é verdade o que essas crianças estão cantando. E pode sim sair louvor das crianças. Tanto é que Jesus diz que a quem pertence o reino dos céus são dos pequeninos. Agora, trazendo para nós, igreja, hoje, como podemos louvar a Deus, expressar a Deus um louvor agradável que possa subir então aos céus. Porque quando nós olhamos a Bíblia, nós temos ali um espaço especial no tabernáculo de Deus, o santuário, que é o altar de incenso. E esse altar de incenso ali simboliza as orações que sobem ao céu como aroma suave a Deus. Podemos louvar a Deus também através da nossa oração. Quando nós oramos a Deus e somos gratos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos dá, também é um louvor suave ao nosso Deus. O problema é que muitas vezes nos dedicamos demais em pedir e resumimos muito a nossa gratidão. Um modelo de oração hoje, basicamente, muitas pessoas é: Senhor, obrigado por tudo. Não há pecado em você, resumir dessa maneira. Mas precisamos ser mais carinhosos, com o nosso Deus. Precisamos reconhecer a Ele tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Você já agradeceu a Deus pela sua pasta de dente? Já? Pelo aerosol que você usou hoje, o Rexona? Pelo sabonete? Quando a gente olha para a nossa realidade hoje, para agradecer por um produto que custa R$2, que eu vou ali e compro em qualquer supermercado, até na farmácia. Quando a gente vai para outras realidades, um país como São Tomé e Príncipe, lá na África, um sabonete, um aerosol, é um artigo de luxo para as pessoas. Elas não têm condições financeiras de usufruir desse benefício. É um produto importado de outros países. Um país tão pobre que eles precisam priorizar o alimento e isso acaba se tornando um artigo de luxo. E quando aquelas pessoas olham para nós e dizem: olha, quão abençoados eles são por possuir um aerosol, um sabonete. E nós aqui olhamos para isso como algo fútil, frívolo do dia a dia. Quantos de nós olhamos para países como a Suíça dizendo: olha, quão abençoados eles são por receber em euro? Recebe lá em euro, São ricos, um país onde não tem pobreza. Como eu sempre digo, a gente sempre costuma olhar para a grama do vizinho que é mais verde. Mas precisamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Deus nos dá. Agradecer a Deus pela mãe que você tem, pela esposa que você tem. Por isso que um coração grato, um coração puro, é um coração que louva a Deus. Pessoas que vêm à igreja reconhecendo que não são nada sem Deus, reconhecendo que tudo aquilo que possui é dádiva de Deus, que Deus os deu, são pessoas que abrem o coração e louvam a Deus.
e une o louvor com o louvor dos santos anjos, e ali Deus aceita aquele louvor como um sacrifício suave e agradável. Esse é o louvor, essa é a adoração que deve existir dentro da igreja. Um reconhecimento, uma gratidão a Deus pelaquilo que Ele nos dá. Um certo dia um garotinho pequeno pediu para o seu pai: pai, você pode me dar dinheiro? Mas para que você quer dinheiro, meu filho? Eu gostaria de comprar um presente para o senhor. E o pai achou aquilo estranho, porque pedir dinheiro para mim, para comprar um presente para mim? Presente de grego, né? Um presente que você mesmo tem que pagar? Que coisa estranha. Então o pai deu o dinheiro àquele garoto, o garoto comprou algo e presenteou o seu pai. E o pai ficou feliz com aquele presente. Quando nós olhamos então para as ofertas e os dízimos, é a mesma coisa. Deus nos dá condições para que nós vivamos aqui nessa terra. E nós então retribuímos a Deus como um presente, como um ato de gratidão a Deus. Muitas vezes, isso é algo difícil de ser entendido por muitas pessoas. E acaba gerando uma certa confusão. Por que Deus precisa do meu dinheiro? Por que eu preciso dar 10% daquilo que eu ganho para a igreja? Deus não é rico, dono do ouro e da prata? O que a Bíblia quer nos ensinar é que, desde que o ser humano é ser humano, existe algo que o homem sempre tem: amor, que é as riquezas, ao dinheiro. E muitas vezes o dinheiro se torna um ídolo em nossa vida. Muitas vezes o dinheiro se torna algo, uma prioridade maior do que Deus. Quando vamos ao Velho Testamento, temos um patriarca, pai da fé, chamado Abraão. E um dia Deus convida Abraão para fazer o quê? Um sacrifício, adorar. O sacrifício naquela época era adoração. Você ia adorar a Deus através de um sacrifício. E Deus, ele pede um sacrifício diferente. Ele pede que Abraão sacrifique o seu filho. Deus não pedia sacrifício humano. Mas nessa ocasião Deus pede então que Abraão sacrifique o seu filho. Mas por que Deus então? Mas por que Abraão pega o filho e leva ao sacrifício? Seu pai está aqui nessa noite? Moça, cadê esse rapaz bonito aí? Olha que coisa, família bonita. Como é o seu nome, irmão? Moacir, Deus pedisse para você a vida da sua filha, você levaria? Difícil, né, irmão? Porque Abraão não estava levando a filha para sacrificar a Deus. Abraão estava indo adorar a Deus. Não era um sacrifício, era adoração. Naquele momento, Abraão estava ali meio confuso, colocando o seu filho Isaque, o filho da promessa, acima de Deus. E Deus então quer ensinar uma lição. A Deus. No seu coração, Abraão sacrifica o seu filho. Sim, ele sacrifica no seu coração. No seu coração, ele realmente entrega tudo aquilo que ele possuía, tudo aquilo que ele mais amava a Deus. E Deus então provê um cordeiro para ser sacrificado. Uma lição muito importante para nós. Quando nós trazemos os nossos recursos à casa de Deus, nós não estamos trazendo dinheiro, mas estamos adorando a Deus. Dizendo: Senhor, não há nada mais importante na minha vida do que o Senhor. Eu reconheço que tudo aquilo que eu tenho foi o Senhor que me deu. E aqui está uma pequena oferta para adorar ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Deus que me mantém. É o Deus que me sustém. Como seres humanos, temos dificuldade de colocar a nossa dependência em outra pessoa. Desde pequeno, nós temos o desejo de nos tornarmos autodependentes. Os adolescentes têm
uma velocidade muito grande de querer sair fora da casa dos pais. Quando eu tiver a minha casa, vou ter minhas próprias regras, vou ter a minha liberdade, vou poder chegar a hora que quer, vou poder fazer o que eu quiser. E aí eles saem, né, vão para a faculdade, e aí olha, e ficam ansiosos para voltar para a casa dos pais. É tanto boleto, tanta coisa, responsabilidade. Nossa, aquele lugar, a casa dos meus pais era um paraíso. Não é? Da mesma maneira, nós não queremos depender de outras pessoas. Queremos ser autossuficientes. Mas devemos depender unicamente de Deus. Porque sem Ele, nada somos. Queridos, quero convidá-los a abrir a Bíblia mais uma vez. Jesus, no livro de Marcos, no capítulo 12, verso 41, ele nos mostra a oferta perfeita. Jesus, nesse momento, estava ali no templo, assentado diante do gasofilácio, nome bonito. Era como se fosse um lugar onde as pessoas depositavam as ofertas. Era uma urna grande de metal. E Jesus observava o povo lançando ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou apenas 2 moedas, correspondente a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva depositou mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos ofereceram o que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Não é a quantidade que é importante para Deus, mas a qualidade. Para muitas pessoas, elas ofertam a Deus o que lhes sobram. Depois, você que é adulto como eu, tem uma planilhinha de conta. Dia 5 chega o salário. 2 horas depois de muitos Pix e pagamentos, não sobra nada. Não é verdade? Ultimamente tem sido assim. Ainda tem falta, ainda tem que pedir emprestado para o banco. Me dá um pouquinho aí, meu filho, do cheque especial. Vou usar aqui rapidinho, já lhe devolvo. A realidade de muitos tem sido assim. Hoje nós temos um Brasil onde quase que 70% do país está endividado. E aí muitos, depois de pagar todos os compromissos, aí sim, sobrou R$2. Eu vou levar de oferta para Deus. Naquela época não era diferente. Os ricos levavam o que sobravam, e era status naquela época, porque ficava na entrada do templo, aquela urna bonita de metal, eles sacavam ali aquele saco de moedas, então colocavam ali as moedas, cilintavam, e era como louvor para os sacerdotes. Era como louvor para os fariseus da época. Mas quando chegava uma viúva pobre, colocava ali 2 moedas. Nossa, que pobreza. Que pobreza. Mas para Jesus, queridos, aquela mulher entregou tudo aquilo que ela possuía. A oferta perfeita. O meu tudo em resposta ao tudo que Deus me deu. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele, primeiramente, e nós recebemos aquilo que Ele nos deu, e nós agradecemos, Senhor, obrigado pela dádiva que o Senhor me concedeu. E em gratidão ao Senhor, eu vou devolver a Ti, eu vou adorar ao Senhor com 10% daquilo que o Senhor me deu. Eu vou ofertar a Tua obra, eu vou abençoar a Tua obra. Deus não precisa do seu dinheiro, queridos. O Senhor é rico. Essa obra pode avançar sem 1 centavo seu, mas você não pode avançar sem o poder de Deus. Não é Deus que precisa de nós, somos nós que necessitamos de Deus. Os dízimos e ofertas não é para a salvação da obra de Deus, mas é para a nossa própria salvação. Era isso que Jesus queria mostrar. No verso 13, capítulo 13, verso 1, diz que Jesus, ao sair do templo, os discípulos disseram: mestre, mestre, olha essas pedras, mestre. Que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: vê, essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada.
Enquanto Jesus chamava a atenção dos discípulos, digo, olha aquela viúva, olha as pessoas. Os discípulos estavam preocupados com as grandes construções, com o templo, que coisa linda, que coisa maravilhosa. A lição que Jesus queria ensinar, olha, as coisas, as construções desse mundo, o dinheiro não é importante, mas as pessoas são importantes, a viúva é importante. Muitas vezes nos dedicamos mais a construir patrimônio nesse mundo do que nos dedicamos às pessoas que realmente são importantes. A obra de Deus em salvar pessoas que é importante. Precisamos ter uma entrega completa. E Jesus, ele se deparou diante de duas realidades. Duas pessoas ricas. Lá no livro de Lucas, no capítulo 18, quero convidá-lo a acompanhar comigo, verso 18. Jesus estava ali diante de um jovem rico. E aquele jovem ali se dirige até Jesus e pergunta, mestre, bom mestre, o que farei eu para ser salvo? O interessante é que a senhora White comenta que aquele jovem já sabia o que ele precisava para ser salvo. E Jesus então diz, olha, guarda os mandamentos. Honra o teu pai e a tua mãe, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. E o jovem então interrompe, mas Senhor, disso tudo eu tenho feito. Então Jesus diz, uma coisa te falta, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. E depois vem e segue-me. A única coisa que distanciava aquele jovem de uma entrega completa, de uma adoração verdadeira, era o amor a riquezas. Ele amava mais aquilo que ele possuía do que a Deus. Ele sabia disso. E aquele jovem, então, se afasta de Jesus. E Jesus, então, dá uma lição ali aos discípulos, dizendo, olha, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aqui, muitas vezes, nós somos contaminados por uma doutrina que surgiu lá na Idade Média com a Igreja Católica, do cristão não ter avareza, né? Não buscar o lucro, não buscar a riqueza, e nós demonizamos a riqueza. Não há nada de errado em ser rico, queridos. Pelo contrário, não há nada de errado. E muitas vezes a gente, busca, a gente tem que ser humilde. Humildade não tem nada a ver com dinheiro. Eu já conheci uma das pessoas mais orgulhosas são os pobres. É verdade. Já conheci muita gente humilde e rica. Certa vez eu estava no Mato Grosso, numa cidade chamada Confresa. Eu e minha esposa estávamos agendando e estávamos em uma empresa. E passou por nós um casal da segunda idade ali. E entrou, cumprimentou ali aquele pessoal e saíram. Casal normal, um homem com a roupinha furada ali e tal, chapéu e sua esposa. E aquele rapaz então olha para ele, sabe quem é aquele ali? Eu falei, não. Aquele ali é o Romão Flor. Eu falei, olha, e quem é ele? Rapaz, esse aí é o maior pecuarista do Brasil. E eu fui pesquisar quem era ele. Romão Flor tem uma fortuna de 5 bilhões de reais. Estava ali na minha frente, uma camisa furada, andando de pé com sua esposa. Olha que coisa, humildade. E ele me contou então uma história daquele homem. Uma vez, um rapaz foi entregar ali os bois na fazenda do Romão Flor, e chegou ali na porteira da fazenda, tinha um homem pedindo carona. E o caminhoneiro olhou para aquele rapaz, aquele senhor ali meio simplão, assim, meio sujo, de barro. E falou assim, rapaz, sobe lá na carroceria lá junto com os bois. E o senhor subiu. E quando chegou na sede, aquele senhor desceu e falou, amigo, muito obrigado, hein, pela carona. Eram 5 quilômetros o percurso da porteira até a sede. Ele falou, rapaz, você não sabe dizer se o Romão Flor está aí?
que eu tenho umas notas aqui para ele assinar. Ele, pois não, sou eu mesmo. E às vezes, querido, a gente acaba demonizando as pessoas porque elas têm recursos. Mas elas não são culpadas de serem ricas, quanto nós de serem pobres. Eu nasci pobre, eu sou culpado se eu morrer pobre. Mas ela não é culpada por nascer rica. E às vezes a gente acaba demonizando as pessoas. Não há nada de errado em ser rico. Se você olhar para toda a Bíblia, as pessoas que serviram a Deus não eram pobres, eram ricas, riquíssimas. Olha, por exemplo, Abraão. Olha Jó, o homem mais rico do Oriente. Deus abençoava essas pessoas, porque elas serviam a Deus, não ao dinheiro. Elas sabiam que tudo que elas possuíam vinha de Deus. Tanto é que Jó olha para sua esposa e diz, falas como uma louca, mulher. Tudo que eu tenho era de Deus. Ele me deu, Ele mesmo tomou, e louvado seja o nome do Senhor. Jó servia um único Deus, e não o dinheiro. Olha os apóstolos, Pedro possuía ali 2 barcos. Eu não tenho nenhum barco, que dirá 2. Você tem barco, irmão? Também não tenho. Pedro era mais rico que você. Lucas era médico, Mateus, cobrador de impostos. Então, todas as pessoas que serviram a Deus eram bem, elas tinham riquezas. Pobreza, querido, não é coisa de Deus. Não que seja errado ser pobre. Mas muitas pessoas, querido, não podem ter dinheiro, porque elas perderão a salvação. Então Jesus ali então coloca aqueles discípulos, e eles começam a ficar preocupados, mas Senhor, nós deixamos tudo que a gente tinha para seguir ao Senhor, então como é que vai ser agora? Respondeu Jesus, em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. A maior riqueza, queridos, é a nossa salvação. Nessa terra, Deus nos promete dar o suficiente para que nós vivamos bem. Nada mais. Deus escolhe uma outra pessoa para abençoar ali com bens, porque sabe que essas pessoas não corromperão seu coração, mas irão dedicar os bens para a obra de Deus. Temos alguns exemplos aí. Infelizmente, o nosso saudoso faleceu, né? O irmão da Golden Cross, me esqueci o nome dele. Milton Afonso. Saudoso Milton Afonso. Sua vida inteira dedicou ali os recursos que ele tinha para o avanço da obra de Deus. Pessoas como essas, né? Serviram a Deus, né? E aqui nós vemos o exemplo desse jovem. Era rico, estava na igreja, guardava os mandamentos, mas não adorava a Deus de verdade. No capítulo 19 temos a história de Zaqueu. Zaqueu era um jovem publicano, ouviu falar de Jesus, estava perdido, um ladrão. Zaqueu, ele não ansiava Jerusalém, ele ansiava o Jerusalém. Então ouviu falar de Jesus. Então ele ali no meio da multidão tentava então pelo menos ver Jesus, esse homem que tanto falava. Ele sobe no sicômoro. Jesus passando então diz: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em sua casa. Verso 6, ele desceu e depressa e recebeu com alegria. Recebeu a Jesus com alegria na sua casa. Todos que estavam vindo isso murmuravam dizendo: ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha a diferença agora, queridos. Um homem que antes servia a riqueza, buscava o poder, dinheiro, e agora conhece a Jesus e permite que Jesus entre na sua vida, e agora ele decide abandonar. Agora ele não serve mais ao dinheiro, agora ele começa a servir a Deus. Ele diz: Senhor, olha, eu roubei algumas pessoas, eu vou devolvê-las, e metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. Aquele homem então se desprende de tudo aquilo que ele tem. Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa.
Queridos, muitas pessoas irão se perder pelo apego aos bens materiais. Satanás sabe disso, queridos. Ele utiliza desse artifício para então separar muitas pessoas de Deus. Satanás, então, ele ludibria essas pessoas, colocando a vida, o status na vida dessas pessoas. Olhando para a fé cristã, não vendo muito brilho, muito glamour. Abdicar das minhas coisas, meus bens para servir a Deus, isso não faz sentido. Quando nós olhamos então para a Bíblia, Jesus é o exemplo perfeito, possuidor de todo o universo, mas veio como sendo o mais humilde entre os homens, pregando a maior riqueza que eles poderiam ter, que é a riqueza da salvação. E tudo aquilo que Jesus necessitou, o Pai do céu concedeu a Jesus. Tudo aquilo que você precisar, querido, da sua trajetória, Jesus vai conceder a você. Quantos não são como a esposa de Ló que se perderam pelo apego aos bens materiais? Nessa noite, querido, eu quero fazer um apelo especial a você. Deus, Ele tem um convite para você, para que você o adore. Adorar a Deus, abrir mão de tudo aquilo que nós temos para servir a Deus. É o que a Bíblia diz. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Assim como aquele jovem rico dentro da igreja. Mas o coração dele, queridos, estava corrompido. Não estava como o coração daquelas crianças no templo exaltando a Deus. Estava corrompido. A busca dele era pelas riquezas, era por uma promoção no seu emprego, era por uma graduação diferenciada, era para construir uma casa mais bonita e mais confortável, era para conseguir comprar o carro novo que saiu. O seu foco estava deturpado. E no momento em que a salvação se apresenta diante dele, ele escolhe então ficar do lado das riquezas. Eu olho então para Salomão, um homem rico, e no meio da sua sabedoria, então ele diz que a vida, tudo é vaidade, ou no original, vapores, tudo são vapores. A vida é um vapor. Ontem eu tinha 15, hoje eu tenho 26, amanhã 34, e daqui a pouco a vida passa. E o que então foi a vida? Tudo é um vapor. Eu olho para as pessoas jogando a sua vida fora, jogando a sua saúde, para trocar em troca de quê? A vida é muito mais do que os bens dessa terra. O conselho de Jesus, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esquece as coisas dessa terra que a ferrugem e a traça podem corroer. Nós vamos buscar aquilo que é eterno. Às vezes a gente dedica, trabalha a semana inteira, trocar por um vestido de R$500. Como você pode estar vestida por um bonito de 100. Às vezes você já tem um carro bom que te locomove. Mas não, saiu um novo Corolla Cross. Eu tenho que comprar aquele carro. Senão não vou conseguir me locomover bem. O Uno lhe serve bem, irmãos. Talvez quando você tinha um Uno, você ia lá naquele bairro longe, buscar os irmãozinhos para vir à igreja, com os pezinhos melados de barro que sujava o carpete todo. E você ia, que coisa linda, e era econômico aquele carro. Você servia a Deus, comprou um Corolla novo, banco de couro, lindo, maravilhoso. Ah, eu vou lá nada, aquele povo com os pés de barro vai sujar meu carro tudo. É o perigo das riquezas, querido. O carro bate, perda total. Atrasa o financiamento, o banco leva. Queridos, tudo nessa vida é passageiro. Tudo nessa vida é passageiro. A nossa salvação é eterna. Não sejamos como aquele jovem rico. Sejamos como Zaqueu. Ao nos apresentar a Jesus, nós entendamos que a salvação é mais importante do que os nossos bens. Conheci muitas pessoas que eram ricas, e o dinheiro
impedia que Jesus alcançasse elas. E Deus tirou tudo dessas pessoas. E elas se sentiram felizes em servir a Deus. Mesmo pobres. Mas agora ricas, porque têm a salvação. Olha como a lógica de Deus é diferente da lógica do mundo. Mas também conheci muitas pessoas que conseguiram um pouquinho mais de recursos e se afastaram de Deus. O perigo das riquezas. Repetindo, queridos, não há nada de errado em ter riquezas. Pelo contrário, Deus, Ele quer abençoar muito a sua vida. Ele quer te dar tudo que Ele quer abençoar. Quando nós devolvemos os dízimos, não para receber a bênção, mas é porque nós já somos abençoados. Deus, Ele quer abençoar mais. Quando nós devolvemos, as janelas do céu são abertas, mais bênçãos caem sobre nós. No entanto, o mais importante para Deus é a sua salvação. Entregue-se a Ele. Satanás às vezes tenta te dar migalhas aqui, mas Deus quer dar aquilo que é mais precioso. O amor vive na adoração. Adore a Deus, querido, com aquilo que você tem. Com o coração feliz, chegar aqui no sábado, dizer: Senhor, eu separei até mais, Senhor, para empregar nessa tua obra, porque eu sei que lá em Moçambique tem pessoas que não têm a Bíblia para ler. Mas o Senhor me deu condição de comprar 20, está em casa empoeirado, eu não leio. Mas eu quero abençoar essa tua obra para que esse dinheiro, esse recurso alcance essas pessoas. O Senhor quer abençoar a você. Se sinta feliz em louvar a Deus. Chegue aqui, querido, no sábado e louve a Deus. Diga: Senhor, eu quero louvar o teu nome porque nessa semana não me faltou nada. Porque nessa pandemia, enquanto muitos passavam fome, enquanto muitos lá na Argentina estavam cavando frango apodrecido que foi enterrado para comer, o Senhor não permitiu que faltasse comida na minha casa. E eu quero louvar o seu nome porque o Senhor é bom. Eu não presto, mas o Senhor é bom. O amor vive na adoração, queridos. Sejamos esse exemplo para as outras pessoas aí fora. O nosso status no Instagram não seja o iPhone novo que a gente comprou e tira foto no espelho, o carro novo, a promoção. Nosso maior status seja a nossa salvação, a alegria em servir a Deus. Lá no céu, queridos, no dia em que nós formos resgatados, haverá uma coroa. Essa coroa sim tem valor. Coroa com estrelas que foram de almas alcançadas pelos recursos que Deus te deu aqui nessa terra. Aí sim você vai poder ostentar. Uma ostentação santa, queridos. De todo o esforço que você teve aqui na terra valeu a pena. Quando eu olho para o passado, queridos, eu vejo os fundadores dessa igreja, pessoas como Tiago White, Ellen White. Do pouco que eles tinham, às vezes ficavam até sem comer para investir na pregação do Evangelho. A Review on the Herald, infelizmente, hoje fechou, faliu. Quando Tiago White lançou, ele criou a revista Sinais dos Tempos, ele não tinha recurso, não tinha dinheiro. Ele precisava de $4. Pediu emprestado esse dinheiro. E publicou os primeiros exemplares com muito sacrifício, com muita dedicação. Separava ali tudo que eles poderiam para investir na obra de Deus. Tiago White morreu de tanto trabalhar. Já viu? Você conheceu alguém que morreu de tanto trabalhar? Tiago White. Quando ele estava lá no sanatório, ele pediu: deixa eu descansar. Trabalhou a vida inteira para que essa mensagem do advento fosse pregada. Tudo aquilo que Deus dava nas mãos dele, ele investia na obra. Um dos nossos pioneiros. Deus faz esse chamado a você hoje, queridos. Invista na obra de Deus. Para finalizar nessa noite, gostaria de contar uma história. Havia um fazendeiro. Trabalhava na terra, uma pequena propriedade. E ali era feliz com a sua família.
plantava, colhia, alimentava a família, era uma família feliz. Um dia aquele fazendeiro ficou sabendo de uma tribo que estava vendendo terras a um preço muito barato. Cada hectare naquela época equivalia a $1. Uma terra maravilhosa, uma terra que nunca havia sido cultivada, uma terra virgem, uma terra pura. Aquele fazendeiro reuniu-se com sua família e disse: olha, é a oportunidade que nós temos de mudar de vida. Então decidiram vender tudo que eles possuíam, colocaram então ali os poucos bens numa carroça, e então foram até aquela tribo. Chegando diante do chefe da tribo, ele diz: olha, cada acre aqui custa $1. Mas aqui nós temos um sistema. Quando o dia amanhecer amanhã, você vai pegar uma pá e você vai rodear a parte que você quer comprar. Você vai cavar buracos onde será a sua cerca. E você vai cercar a parte que você quer. Você tem que estar aqui de volta antes que o sol se ponha. E então você vai receber a sua terra. Se você chegar depois que o sol se pôr, você vai perder a terra e o seu dinheiro. Combinado? Não, combinado, perfeito. E aquele homem então foi com a sua esposa e família para a barraca. E ele não conseguia dormir. A ansiedade era tamanha. Você já esteve assim, ansioso por algo? Uma viagem? Um plano novo? Eu já estive assim. A gente não consegue dormir à noite. As ideias fervilham, o sono vai embora. E você quer que o dia amanheça para que aquilo aconteça. Assim se sentia aquele homem, ansioso por aquilo. E o dia amanheceu, ele estava lá. Então foi dada a largada e ele saiu correndo desesperado. E ele viu uma campina linda, ele falou: eu quero essa campina. E começou a cavar. E os buracos da cerca daquela campina. Terminando a campina, já era quase 10 da manhã. Ele viu um lago, mas que lago lindo, esse lago é maravilhoso. Eu vou criar peixes aqui, e aqui eu vou fazer pôr do sol com a minha família. Esse lago, eu preciso desse lago. E ele continuou a cavar em redor daquele lago. Ele viu, já era quase meio-dia, o sol estava vindo, ele sabia que ele precisava voltar para o chefe. Mas então ele decidiu continuar a cavar. E ele viu um bosque, árvores maravilhosas. É desse bosque que eu vou construir minha casa aqui. Eu preciso desse bosque. E continuou a cavar. E ele suava, cansado, as pernas tremiam. Mas ele sabia, ele precisava daquele bosque. Já eram 3 da tarde. Ele falou: agora sim, agora eu vou voltar. Mas então ele vê um vale, mas que vale maravilhoso. Eu vou criar ovelhas aqui nesse vale. Eu preciso desse vale. Eu sei que dá tempo. E então ele correu, apressou, o coração acelerava. E ele continuou ali cavando aquele vale. E graças a Deus eu consegui a tempo. O sol já estava caindo, mas ainda havia sol. E ele então começa a correr desesperado para ir até o chefe, antes que o sol se pôsse. E alguns passos antes dele chegar, depois de todo aquele esforço físico, o coração daquele homem para de bater. E ele infarta a alguns passos daquele chefe. Então o chefe chama então alguns homens e dizem: cave um buraco para ele, porque um homem morto não necessita mais do que um buraco. Assim é a nossa vida, queridos. Corremos desesperados para todos os lados, tentando preencher em nosso coração um lugar que só pertence a Deus, amando algo que não pode nos amar de volta, que é o dinheiro, as conquistas. Quando nós morremos, queridos, tudo vai ficar por aí. Mas se nós priorizarmos a Deus, se nos entregarmos a Ele, se o adorarmos como Ele pede, nós teremos a vida eterna. Nessa noite eu quero convidar a você, se é o seu desejo, queridos, adorar a Deus, se é o seu desejo cumprir o chamado das 3 mensagens angélicas, a verdade presente para esse mundo, a qual nós devemos proclamar,
E eu vi um outro anjo voando pelo céu, dizendo: adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Temei a Ele. Esse convite é feito a você, adorar a Deus. Como eu vou adorar a Deus? Aqui já foi explanado. Se é o seu desejo, queridos, atender o chamado do anjo, que está clamando em grande voz: adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Entregue-se a Ele neste momento. Enquanto nós louvaremos esse hino, quero convidar você a vir aqui à frente, apresentar-se diante de Deus como sacrifício a Ele, dizendo: Senhor, eu sou Teu. Eu me entrego em Tuas mãos neste momento, para servi-lo por toda a minha vida. Se esse é o seu desejo, apresentar-se a Deus, enquanto nós louvaremos esse hino, vem aqui se apresentar diante do altar do nosso Deus mais uma vez. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Talvez você se pergunte, né? O que posso eu fazer para agradar a Deus? Devolver a Deus tudo de mim, resposta tudo de Deus. Será que existe alguma coisa no universo que Deus não tem? Será que existe algo que Deus não tem que eu posso dar a Ele? Existe sim, querido, a sua vontade. A única coisa que Deus não tem é a sua vontade. Deus, Ele te fez livre. Paulo entendeu isso e diz: olha, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque Paulo submeteu a sua vontade ao senhorio de Cristo, entregando a Deus aquilo, a única coisa que Deus não tem, a vontade dEle. Faça isso hoje, cada dia. Submeta a sua vontade ao senhorio de Deus. E não há nada, querido, que vá impedir que você seja um cristão abençoado, próspero, fiel, adorador. Submeta a sua vontade à vontade de Deus.
Nosso grande Deus, neste momento estamos todos aqui, diante do teu altar. Eu sei que aí do alto céus, do teu trono de glória, o Senhor neste momento contempla esse povo aqui. Não somos nada, Deus. Quem somos nós? Diante de um Deus tão grande. Mas aqui viemos apresentar diante do Senhor a nossa vontade. Nos submeter ao seu senhorio. Não somos nada, mas nos entregamos a Ti. Entregamos a nossa vontade, o nosso coração, para que o Senhor nos purifique de todo o mal, de toda a corrupção humana, de toda a impureza do pecado, para que sejamos como aquelas criancinhas do templo, exaltando o Senhor, hosanas, hosanas ao Rei, ao Messias. Que possamos a cada dia louvar o Teu nome em cada ação que venhamos fazer, possamos bendizer o Teu nome. Que não há nada aqui nesse mundo que nos prenda, que nos separe de Ti, inclusive o dinheiro, a riqueza, mas que possamos submeter isso também à Tua vontade, ao Teu senhorio, sendo fiéis ao Senhor, como dizimistas e ofertantes, adorando ao Senhor também com aquilo que nós possuímos. Querido Deus, eu sei que às vezes para muitos é difícil, mas ajuda-nos, Senhor, a entender que não há nada que o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer todas as coisas, inclusive transformar o nosso coração, o nosso ser. Então que cada dia aprendamos, Senhor, a amar-te de verdade. Que a cada dia possamos nos entregar 100% ao Teu senhorio. Abençoe essas pessoas que aqui vieram e usa-nos, Senhor, para a pregação do Teu Evangelho e para o crescimento do Teu reino nessa terra. Nós nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos. Tudo isso nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a você, querido.